Pessoal, vamos falar sobre a situação na guerra da Ucrânia, o que mudou de ontem para hoje e como é que está a contraofensiva lá em Severodonetsk, hein? A coisa está avançando, bicho. Essa notícia foi sugerida por Procon, Parque 7 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a parte mais interessante aqui do que aconteceu ontem foi justamente a contraofensiva ucraniana aqui em Severodonetsk, né? Vocês lembram, Severodonetsk, os russos juntaram todas as forças dele, tem vários BTGs nessa região, e são aqueles BTGs mais experientes, com mais capacidade de guerra da Rússia, estão todos aqui para tomar eles pretendem tomar o restinho de Luhansk, que seriam essas duas cidades, Lysychansk e Severodonetsk, né? Tem outras cidadezinhas menores aqui, mas tomando essas duas praticamente acabou, né? A fronteira é essa linha tracejada aqui, mas na verdade uma vez que tenham tomado essas duas aqui, não teria mais nada que os ucranianos pudessem fazer em Luhansk. Isso seria, na verdade, estrategicamente isso não ajuda nada a Rússia, mas seria um ponto político importante ela poder dizer que tomou todo o território de Luhansk. Luhansk é esse estado aqui ucraniano, né, cuja capital estadual é a cidade de Luhansk, evidentemente, né. Pois bem, então os russos, eles avançaram, a gente contou ontem que os ucranianos prepararam realmente uma armadilha para eles, os ucranianos mantiveram eles fora da cidade durante muito tempo, eles tentando entrar, e aí de repente quando eles entraram, eles conseguiram avançar bastante, chegaram até essa parte aqui de ferrovias, aqui essa parte mais industrial da cidade, tomaram também Metalkini e essas outras regiões todas aqui com muita facilidade. Os ucranianos não ofereceram resistência, só que isso era uma armadilha, né? Os russos acharam até que os ucranianos fugiram, não sei o que lá, foram embora, né? Desapareceram. Os ucranianos em seguida, a gente falou sobre isso ontem, fizeram uma contraofensiva e recuperaram Metalkini, recuperaram toda essa parte residencial aqui, mais da metade da cidade de Severodonetsk. Os russos agora estão restritos à metade dela ainda, eles já tinham conquistado praticamente tudo, ficaram só com a metade agora. Mas veja, é aquilo que a gente está falando, né? Não é que os ucranianos esperem manter Severodonetsk. Como a gente falou, a cidade não tem importância estratégica nenhuma, e como os ucranianos não precisam fazer propaganda política desse tipo, dizer que conquistou Luhansk, ou não sei o que lá, isso não faz muita diferença na Ucrânia, ao contrário da Rússia. Os ucranianos, na verdade, estão fazendo isso aqui mais para causar danos às tropas russas. Então esse foi o objetivo e conseguiram ter sucesso. Tiveram bastante sucesso nisso mesmo. Se você olhar aqui também, aqui tem a descrição mais detalhada aqui da região. Você vê que a grande contraofensiva russa, desculpa, a grande contraofensiva ucraniana foi aqui, justamente na região de Metalkini. Por que eles vieram aqui primeiro, né, nesse sentido? Porque repara que aqui tem um grande entrocamento aqui rodoviário, né, que estava sendo usado para abastecer as tropas russas nessa região. Então eles começaram por aqui de forma que eles cortaram esse... Repara como é que a estrada que chega aqui na região, ela vem de cá, ó. E era por aqui que estavam vindo as tropas russas, né? Eles têm uma outra fonte de suprimentos por aqui, mas toda essa parte de cada cidade estava sendo abastecida por aqui. Os ucranianos tomaram essa região aqui. É uma outra cidadezinha que fica, na verdade, um subúrbio de Severodonetsk, né, Metalkini. E aí interromperam esse tráfico e fizeram o contra-ataque nessa região toda aqui. Ainda estão brigando, ainda está tendo muita batalha lá, mas, de novo, o objetivo dos ucranianos não é necessariamente livrar Severodonetsk totalmente, é principalmente causar muitos danos nos russos, né? Chega a ser curioso, né? A gente viu aquelas declarações do presidente Zelensky há um tempo atrás, dizendo que estava sofrendo muitas baixas em Severodonetsk, que a situação estava muito ruim lá. E a gente fica perguntando quanto disso não foi pura propaganda para deixar os russos à vontade deles avançarem e serem pegos no contrapé dessa forma para serem atingidos em seguida, né? Bom, aqui está mostrando... Esse aqui é o mapa de Severodonetsk, no Deep State, né, no mapa do Deep State. Dá para ver bem aqui a evolução nos dias, né? Esse mapa da liveuamap.com, ele é muito bom, mas ele não tem a questão do dia. Até dá para fazer, tá? Você pode vir aqui em time e voltar no tempo, mas ele não é muito prático para isso. A vantagem dele só é que ele permite ligar com as notícias diretamente.
Mas aqui no Deep State você vê claramente, dia 1º de junho, os russos tinham tomado tudo. Dia 2 de junho... Opa, peraí, foi demais aqui. Dia 2 de junho, os ucranianos já tinham entrado aqui, já tinham interrompido os suprimentos aqui, já tomaram uma parte boa da cidade, e hoje tomaram mais parte ainda, ou ontem, né, dia 3 de junho, tomaram Metalkine, tomaram mais uma boa parte da cidade, inclusive pelo que está mostrando neste mapa aqui, eles tomaram mais do que o que estava neste mapa aqui, né, está indicando alguns quarteirões a mais aqui. Mas de qualquer forma é aquele negócio, como eu falei para vocês, isso daqui é uma zona de guerra. A todo momento está tendo avanço e retrocesso nessa posição, né? Uma outra coisa curiosa que está acontecendo lá em Severodonetsk é que a legião estrangeira ucraniana está lutando na região. Tem vários vídeos deles lá participando diretamente dessa operação lá em Severodonetsk. E isso é uma coisa curiosa, porque, né? Porque... cara falando em inglês. Não dá para saber qual país que ele é, mas certamente língua inglesa. E certamente é uma coisa que o exército ucraniano vai botar esse pessoal da legião estrangeira numa região que certamente eles esperam ter uma vitória interessante, né? Porque isso não deixa de ser uma propaganda para as forças ucranianas. Realmente essa resposta ucraniana em Severodonetsk pode ser algo realmente que mude o sentido geral da guerra, né? Por enquanto é só uma contraofensiva pequena ali, só estão recuperando território só para desmoralizar as tropas russas e coisa e tal. Mas lembra, é uma coisa de proporção importante, por quê? Porque é ali que estão as tropas russas mais experientes, onde a Rússia realmente está atacando com mais vontade, né? Bom, outras informações. Antes disso, vamos falar sobre o relatório aqui do Instituto para Estudo da Guerra. Ele está falando que a Rússia, o ministro Shoigu falou que a Rússia vai acelerar a operação militar especial nos próximos dias. Ou seja, eles pretendem mandar mais pessoal para lá. O pessoal do Instituto para Estudo da Guerra fala que isso não parece algo factível, a Rússia não teria como fazer isso, porque todos os batalhões que eles já colocaram lá na frente de batalha já estão comprometidos e eles já botaram muitos reforços. É verdade, como a gente disse, eles tinham uns 10 batalhões em reserva que eles colocaram na semana passada, devem colocar mais 10 batalhões que eles têm em reserva ao longo dessa semana que vem agora. Agora, mesmo isso, não sei se vai fazer tanta diferença assim para acelerar a guerra. Vamos ver como é que isso se comporta, mas provavelmente isso daqui não vai ajudar muita coisa não. E ele está falando uma outra coisa curiosa aqui sobre de um blogger militar russo que está falando sobre a destruição quase completa do 35º Exército Combinado Russo. Eu vou falar sobre essa história, eu vou falar mais adiante um pouquinho, porque eu tenho essa informação com mais detalhes, né? E uma informação nova, mas que não é nada surpreendente, os russos estão com problemas com tratamento médico. Eles não estão conseguindo prover tratamento médico para os soldados feridos na linha de batalha, né? Enfim, é situação bastante complicada lá para os russos nessa região. Bom, então como eu falei, botarem a legião estrangeira aqui é uma jogada arriscada, né? Se morrer muita gente dessa legião, seria algo que ficaria ruim para a Ucrânia no final das contas, mas parece que eles estão fazendo isso justamente porque é uma coisa que eles esperam ter um bom resultado, né? Bom, na região de Lima, os russos estão tentando atravessar o Severodonetsk River, né? Isso é uma coisa preocupante. Vamos aqui para Lima. Lima fica aqui. Os russos já tomaram a cidade, isso a gente já falou há algum tempo atrás, né? Foi uma batalha sangrenta, os ucranianos também causaram muitos danos às tropas russas, mas a estratégia sempre foi essa. Em determinado momento, os ucranianos saírem para cá, para Raihorodok, e deixarem as tropas russas do lado de cá, do Severodonetsk, desse riozinho que passa por aqui, né? Então, essa é a questão. Parece que os russos estão tentando atravessar esse rio. Se eles conseguirem atravessar esse rio, é uma coisa ruim para a Ucrânia, muito ruim. Por quê? Porque Sloviansk é uma cidade extremamente estratégica, é uma grande cidade aqui nessa região e um dos principais hubs de transporte. Repara quantas estradas e ferrovias passam por aqui, né? Então é um hub realmente muito importante essa cidade e se os russos puderem atacar ela diretamente, seria algo ruim. Os russos tentaram durante muito tempo atacar ela a partir de Izium,
mas não conseguem avançar aqui de jeito nenhum. Tem uma defesa ucraniana muito forte nessa região, estão tentando por aqui. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Por hora é só tentativa, mas certamente é algo que a gente tem que ficar atento, porque se eles ultrapassarem esse rio, se eles conseguirem botar o pé do lado de cá, a coisa pode ficar complicada para a Ucrânia, né? Bom, os HIMARS parece que os ucranianos já estão em treinamento para o uso do HIMARS, né? Não é uma coisa fácil de usar, mas também não é um treinamento muito demorado. Segundo as forças americanas, é coisa de poucos dias, eles vão estar capacitados a usar o lança-mísseis lá americano, né? Isso está acontecendo num lugar secreto, o que faz sentido, não vão expor onde é que está acontecendo esse treinamento, muito provavelmente em algum lugar da Polônia, mas ninguém sabe exatamente aonde. Estão fazendo o treinamento lá dos ucranianos para usar o MLRS, né? Ou seja, a gente espera, semana que vem, é possível já vermos os primeiros tiros dessa arma nessa guerra. E, bom, vamos falar sobre o 35º Exército Russo, né? O que aconteceu? Parece que houve um erro do comandante do exército russo, desse exército, né? E que acabou levando eles para uma série de operações indevidas com a destruição quase que completa do exército. É o que diz aqui essa mensagem já traduzida aqui. A mensagem original estava em russo, nesse blogger militar russo, né? E o cara estava contando aqui, ele está falando, ele tá puto da vida, né? Falando os absurdos que o comandante do exército fez e coisa e tal. Bliat é um palavrão russo, alguma coisa como... não posso falar aqui no YouTube, mas é tipo a palavra com F no inglês, com F também em português, né? Enfim. E ele está contando aqui que houve uma série de erros. Esse exército ele é da cidade de Belogorsk, que fica aqui, ó, bem próximo a Vladivostok, bem no leste da Rússia. Esse exército na Segunda Guerra lutou contra os japoneses, não lutou na frente aqui da Europa, né? Lutou contra os japoneses e coisa e tal, mas foi um dos exércitos que foi transferido pelos russos daqui para a Ucrânia, né? Transferiram uma parte significativa desse exército, desse 35º Exército para a Ucrânia, e aparentemente ele foi todo destruído em Izium, né? No final das contas sobrou, segundo ele diz aqui, menos de 100 combatentes nesse exército inteiro. Ou seja, é uma derrota terrível. Eles perderam um exército inteiro. Para você ter uma ideia, o que é o tamanho de um exército? Olha só, isso aqui é a divisão russa das Forças Armadas russas. Então eles dividem, né, o país em 5 distritos militares, né? Então você tem o Distrito do Sul, que é justamente essa areazinha mais marrom aqui no mapa, o Distrito do Leste, o Distrito do Oeste, que é essa área em vermelho aqui, o Distrito Central, que é a parte em verde, o Distrito do Leste, que é a parte em amarelo aqui, que fica bem lá no leste da Rússia, e o Distrito do Norte, que é o azul aqui, que fica sediada em Murmansk, né? Bom, então, repara que isso aqui é a principal divisão, aí em seguida você divide nos exércitos, né? nas forças. E repara aqui, ó, o Distrito do Leste tem aqui 5 forças. Uma delas é o 35º Exército, que está sediado em Belogorsk e que foi dizimado completamente nessa batalha, nessa região ali de Izium, por erro do comando desse exército, né? É lógico, a gente imagina que não foi o exército inteiro que foi mandado para a Ucrânia, foi pelo menos uma parte significativa dele, mas eles devem ter mantido algum pessoal aqui para a proteção local dessa região da Rússia. De qualquer forma, isso é uma derrota enorme. Isso mostra realmente um problema grande aí para os russos. Conseguiram dizimar a força toda usando meramente estratégias erradas ali na região de Izium, né? A gente tem falado sobre isso. Se você reparar, Izium era para ser a principal ponto de ataque dos russos nessa segunda fase da guerra. Eles tentaram fazer várias pinças aqui, vários movimentos, mas nunca andaram, nunca conseguiram andar, nunca conseguiram sair daqui. Sempre a defesa ucraniana foi muito efetiva e acabou gerando esse tipo de problema, né? Bom, esse vídeo aqui
É um vídeo bem engraçadinho, eu vou tocar ele rapidinho aqui, não vou tocar o vídeo todo não, tá, gente? Eu vou botar, de repente eu coloco o link dele na descrição, ou vai lá no meu Twitter. No meu Twitter eu compartilhei esse vídeo aqui. Meu Twitter é @ancapso. Enfim, o que é isso daqui, né? Mais uma vez Aqui, ó. Тяжелая огнеметная система, даже с активными наушниками. Mais uma vez, um repórter na televisão russa foi fazer uma matéria ao vivo, fazendo um streaming, né, da artilharia, explicando como é que é esse TOS-1, que é um flamethrower, né, um lançador de chamas, ou seja, ele lança, na verdade, munição incendiária, coisa e tal, e é uma arma que os russos têm usado muito, uma arma muito importante, uma arma que causa muitos danos civis, diga-se de passagem, e o cara tá amarradão ali fazendo o live stream dele, e aquilo que eu falo, esse tipo de coisa, a gente olha para cá e a gente vê só um pedaço de mato. Mas o pessoal que é da Ucrânia, eles olham isso daqui e falam, ah, eu sei onde é que é esse lugar aí, eu sei que é no lugar tal. Aí, de repente, o cara começa a correr, porque começa a artilharia a bater. Eu tenho que ligar o som para vocês ouvirem. Пряника в виде информационной работы при помощи громкоговорителей и вот такого страшного кнута, о котором только если слышать. Olha o barulho da artilharia chegando. Tá aí todo mundo correndo. Понимаю, позиции засекли, скорее всего. Mas olha só, de qualquer forma, repara que ele começou a transmitir no segundo 50, é que começou a cair a artilharia, né? Isso mostra mais uma vez aquilo que a gente vem falando aqui. A artilharia ucraniana, ela tem um tempo de resposta extremamente curto. Muito rapidamente eles identificam a posição e conseguem jogar fogo nessa posição. Isso não é normal. A gente fez até um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, explicando sobre como o software que é usado pelos ucranianos para isso é muito acima até do que o software que é usado pelos americanos. O próprio pessoal do Departamento de Defesa americano reconhece que o tempo de tiro ucraniano é melhor que o americano no final das contas, né? E coisa desenvolvida lá na Ucrânia mesmo, não é arma entregue pela OTAN ou pelo Ocidente, né? Bom, isso daqui é só para mostrar a continuidade dos incêndios. Ontem, como foi o 100º dia da guerra, teve aqui ó, um prédio da Guarda Nacional da Rússia que foi incendiado e também um depósito de veículos, né, da Duma, que é a Assembleia Legislativa Russa lá também pegou fogo ontem. Incrível, assim, a quantidade de incêndios na Rússia é realmente muito grande, né? Se você comparar com a realidade aqui no Brasil, a gente de vez em quando tem uns incêndios catastróficos aqui, mas esses incêndios aí, para serem acidentais, se forem acidentais, é porque realmente o pessoal lá tem um controle de incêndio muito ruim, né? Ou então, não são acidentais. Bom, a Ucrânia está acusando a Turquia de comprar trigo roubado pela Rússia. A gente tem falado sobre a quantidade de coisas roubadas pelos russos que estão sendo vendidas aí para vários países, né? E estão acusando a Turquia, na verdade, alguém dentro da Turquia que teria comprado esses grãos lá da Rússia, né? Parece que diz aqui na matéria que o próprio governo da Turquia se comprometeu a investigar esse assunto. A Síria é outro lugar que a Rússia tem levado os grãos, mas aí no caso da Síria meio que não tem o que fazer, porque lá o cara é muito aliado dos russos, não vai querer estudar isso daí, né? Bom, mais notícias sobre tratamento de câncer avançado do Putin, né? A gente já tinha mencionado alguma coisa, saiu mais um relatório de serviços secretos americanos dizendo que ele está com câncer avançado, ou seja, ele não tem muito tempo de vida. Qualquer tempo de vida para o Putin já é muito tempo de vida, tomara que acabe rápido. Uma outra notícia curiosa foi o crescimento do WhatsApp lá na Europa, principalmente na Ucrânia, né? E isso é uma coisa curiosa, porque, você sabe, o WhatsApp ele é muito popular aqui no Brasil, particularmente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Na Europa também é bem popular, o pessoal que está na Europa depois me confirma, mas é bem popular o WhatsApp lá também. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém usa o WhatsApp nos Estados Unidos, o pessoal usa direto o SMS. E em outras regiões, por exemplo, na Ucrânia e na Rússia, era muito mais comum o Telegram do que o WhatsApp. Só que o WhatsApp tem criptografia ponto a ponto built-in já, que já é padrão, então está acontecendo um aumento muito grande na Ucrânia de comunicação via WhatsApp justamente para evitar esse tipo de coisa. Você sabe, a gente tem falado sobre isso,
existem muitos movimentos partisãos, né? Ou seja, movimentos de pessoas, de civis nas regiões ocupadas pelos russos, que fazem ataques contra as tropas russas, né? E esse pessoal precisa de comunicação secreta, né? Repara que em Rubizny tem essa areazinha azul aqui, ó. Isso aqui indica que incrimina, na verdade, né, do lado de Rubizny. Isso indica que há ali um movimento partisão, ou seja, aqui em Kherson tem um muito forte também, na área de Melitopol, aparece no mapa aqui também. Isso são movimentos de civis da região que se organizam para atacar os russos ali, né? Eles não podem fazer nada abertamente, lógico, os russos estão todos armados ali, mas eles podem fazer sabotagem, eles podem pegar um ou outro desavisado ali na região. Então estão usando o WhatsApp. Olha que coisa, né? Boa notícia para o WhatsApp. Bom, isso aqui é realmente uma pena, né? Isso daqui é uma igreja medieval, toda em madeira, é muito antiga, chama-se Monastério de Sviatohirsk, da caverna, né? Da caverna de Sviatohirsk. Ou seja, é uma igreja numa caverna, toda em madeira, uma coisa medieval, um negócio realmente lindo, muito antigo e coisa e tal. Inclusive, é uma igreja do Patriarcado de Moscou. A gente já explicou isso daqui, né? A igreja ortodoxa, ela tem patriarcados, então é tipo o Papa que essa igreja abraça seria o Papa lá em Moscou, o Kirill, né? O Patriarcado de Moscou. Existe um patriarcado na Ucrânia, mas na verdade só um pequeno número de igrejas, assim, atualmente parece que 8% das igrejas ortodoxas na Ucrânia que respondem ao patriarcado da Ucrânia. Esse número tem crescido bastante, tá? Por conta da guerra, inclusive, mas ainda é bem limitado. A maior parte ainda responde ao patriarcado de Moscou. E os russos, sem dó nenhum, destruíram essa igreja, que é algo totalmente irreconstruível. Não tem nem como construir isso de novo, não tem como refazer essa igreja toda em madeira, com técnica da época, enfim, realmente uma tristeza isso, né? E só para terminar aqui, uma entrevista engraçada que o pessoal estava fazendo na Rússia, né? Para testar o nível de patriotismo das pessoas. O cara entrevistava a pessoa, ele tá com a pranchetinha aqui, né? Ele entrevistava as pessoas, perguntando o que você acha da guerra, você apoia o Putin? Ele, não, sim, claro, apoio a guerra, acho que a Rússia tá certa, tem que invadir mesmo a Ucrânia, não sei o que lá. Aquele negócio muito triste de ver o pessoal falando, né? Mas a propaganda lá realmente deve ser muito forte, e até o medo de você ir pra cadeia, né? O cara acaba falando isso. Aí o entrevistador puxa uma pranchetinha. Então vamos escrever aqui, botar o seu nome aqui num formulário, numa lista para chamada rápida de voluntários para frente de batalha e coisa e tal. Aí o pessoal rapidamente muda de figura, né? Não, eles apoiam a guerra, todo mundo apoia a guerra. Até o momento que fala, não, então vem cá, vamos botar seu nome aqui na lista para ir lá para a guerra, para você brigar lá na guerra. E aí rapidamente o pessoal muda de ideia, né? É realmente engraçado, né? O pessoal começa a dar desculpa, começa a falar mais fino, não sei o que lá. Não, pensando bem, olha só, mas então, vamos deixar pra lá, não dá, lembrei que eu tenho que ir não sei aonde. Lá, quando mostra o formulário, o cara fica assim, não, pensando bem, acho que é melhor não vou querer não, deixa pra lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.